Nós somos aqui do The Best Podcast, não é isso, Bruno? Isso. Onde os melhores se encontram. E hoje nós temos o prazer de receber Bruno Araújo, ex-prefeito de Pedro Canário. Gente, Pedro Canário, ela virou, assim, a princesinha, né? Ela virou uma estrela, realmente, que a gente tem o prazer de saber como foi bom o seu cuidado, como foi bom a sua gestão, né, o seu amor por Pedro Canário. Bruno, antes da gente, né, começar o nosso realmente podcast, enfim, a gente tá fazendo uma live, gente, aqui ao vivo. Essa live vai durar mais ou menos uns 10 minutos a 15 minutos apenas, porque os cortes mesmo, né, a entrevista na íntegra vai vir no YouTube e depois no Instagram. Tá bom? E nós tivemos, porque o Bruno, né, é muito especial, nós tivemos aqui o patrocínio da Soft Mania. Gente, nós ganhamos sorvete, né, Bruno? Bruno, vamos agradecer aqui ao Elmar, né? Daqui a pouco nós vamos experimentar o sorvete da Soft Mania. Nós vamos experimentar aqui o sorvete da Soft Mania. Vou tirar o meu aqui da sacolinha, porque a gente é desse, a gente faz propaganda, não faz, Bruno? Verdade. A gente faz propaganda, a gente gosta de fazer propaganda. Então a gente vai... Deixa eu abrir o meu aqui. Eu vou deixar o meu também em cima da mesa, é lógico. E nós vamos começar a falar, claro, sobre essa gestão, né, de Pedro Canário. Bruno, me fala primeiro, que horas que você acordou hoje? Só pra gente começar assim, como era o ex-prefeito de Pedro Canário? Que horas que você acordou hoje e que horas que você chegou aqui, que o nosso horário estava marcado para 6h30, você chegou aqui. Conta pra gente, que horas que você acordou? Então, primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, né, The Best Podcast, é uma satisfação muito grande, né, falar um pouquinho da nossa história política lá no município de Pedro Canário, né, tanto da minha gestão quanto da história política do nosso município. E minha vida é corrida, né, a luta é grande, né, mas com certeza a vitória é certa. Geralmente eu acordo 3h30, 4 horas da manhã para dar conta do recado do dia, né. Você é um santo. Acordo cedinho, vou responder minhas mensagens, que horas? Dar uma passeada pelas redes sociais. Eu durmo cedo, né? 8h30, 9 horas, geralmente eu também tô apagado já, porque o dia começa cedo, né? Eu optei desse ritmo, né, de acordar cedo, porque o dia acaba rendendo mais, né? Uhum. Então acordo cedo, resolvo que tem que resolver nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e depois a gente vai pra luta aí, durante o dia aí, para fazer as coisas acontecerem. Isso aí. Bruno, você era comerciante, não era isso? Isso. Vocês são proprietários da... 5 Estrelas Auto Center. 5 Estrelas, tanto é que eu vendi um carro para você na Fiat, não foi isso? Vários, né? Vários, né? Bruno 5 Estrelas. Eu até brinquei com ele hoje, gente, por que é 5 sendo que ele é 10? Né, Bruno? Isso aí. O que acontece, Bruno? Como surgiu o sonho, a ideia, a proposta de você se tornar prefeito de Pedro Canário? Então, ao longo da minha juventude, né, eu sempre participei de movimentos, né, no esporte, no comércio. Eu fui presidente do CDL lá e participei muito de eventos esportivos na nossa cidade, né, sempre fui organizador de algum evento. E sempre participei dos bastidores das eleições do município, né, como coordenador financeiro, coordenador na tesouraria, coordenador de campanha. Então sempre participei das eleições lá no nosso município. E aí em 2012 nós teríamos um candidato a prefeito, que na ocasião ele não pôde ser candidato, teve um probleminha na justiça e acabou não podendo ser candidato, e aí me lançaram de vice, o grupo, né, a gente tinha um grupo muito forte, e me lançaram de vice de uma chapa em 2012. A gente não ganhou as eleições, aí a eleição foi anulada. Em 2013 nós tivemos outra eleição a suplementar, disputei novamente como vice. Também não ganhamos as eleições, mas o trabalho que nós fizemos ali naquela eleição nos deu uma credibilidade para poder falar de uma possível candidatura a prefeito lá no nosso município, né? Então, esse histórico de participar de movimentos, né, na área do esporte, e participar da presidência da CDL do nosso município, fazer um movimento bacana, e essa trajetória com as eleições do nosso município foi dando essa credibilidade para que a gente pudesse, lá em 2016... 2013, 14 e 15, falar de uma possibilidade de uma candidatura a prefeito, né? E aí fiz esse movimento, né, nessa pré-candidatura a prefeito, conversando com a sociedade, com os amigos, reunindo as pessoas e dizendo aquilo que a gente poderia fazer para melhorar a nossa cidade, né? Sou filho de Pedro Canário, nascido e criado lá.
E ao longo desses 3 anos aí de pré-campanha, a gente foi criando um corpo, né, um volume de apoiadores, né, de pessoas que estavam comprometidas com o nosso trabalho, com o nosso projeto. E quando chegou em 2016, na oportunidade, eu consegui concretizar essa candidatura, né? Tinha muito apoio dos políticos, né, do Estado, consegui fazer uma boa base de apoio dos políticos, na sociedade também consegui uma boa base alianças, política. Né? Boas, né? Boas alianças, né? Pessoas que se comprometeram com o meu projeto, acreditaram no meu sonho, né? E se comprometeram com o projeto. E aí, em 2016, nós fomos para a disputa eleitoral, conseguimos fazer uma boa composição partidária, uma boa formação a finalização dessa formação desse grupo e fomos para a disputa. Uma disputa dura, né? Era um jovem, né? Eu me lembro até hoje, né? Que na identificação ali do slogan de campanha, o pessoal da comunicação identificou que um ponto negativo meu, que era um cara muito jovem, e eu era um cara muito sério, que eu nunca... não fui muito... não era muito espontâneo, aquele cara sorridente e tal. E aí, na época, o coordenador da parte de comunicação ele identificou que esse ponto negativo poderia ser o ponto positivo, né? E o slogan da nossa campanha foi Juventude e Seriedade, é isso que o povo quer, né? Então nós fomos para a rua levar esse slogan, né? Que nós precisávamos de uma pessoa jovem, uma pessoa séria para que Pedro Canário pudesse avançar como ele merece, né? E graças a Deus conseguimos aí ao longo desses 8 anos de mandato fazer um bom trabalho e a população fica satisfeita com o nosso resultado, né? Você tem ciência... Você tem noção do que é ter 95% de aprovação de uma gestão? Então, nós trabalhamos muito para isso, né? Essas 3h30 aí da manhã que eu acordo, isso aí faz 12 anos que eu venho nessa pegada aí, acordando cedo para poder dar conta do recado, né? Então, assim, a formação da equipe, a formação do grupo político, a disponibilidade de trabalho, né, de encarar os desafios de frente, não transferir a responsabilidade para outras pessoas, a responsabilidade da gestão era minha, então eu tinha que liderar o processo. Então, tudo isso, junto com um trabalho sério, fez com que a gente conseguisse ter esse volume de aprovação no nosso município, né? A gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas fizemos o máximo possível para poder agradar a maioria. Na verdade, o nosso trabalho ele foi feito para a coletividade. A gente atende até hoje, né, porque o projeto lá continua, a grande maioria, né? Nós fazemos projetos e desenvolvemos programas que possa atender a grande maioria e isso vem um resultado, né, depois no processo eleitoral, né? Então, assim, é um trabalho sério, comprometido, com muito foco nos resultados que fez com que a gente tivesse essa aprovação absoluta lá no nosso município, né? Bruno, eu estava olhando a história, né, da sua gestão de Pedro Canário, e nós vimos lá. Você fez drenagem e pavimentação, você fez uma capela mortuária, que não tinha, que foi até muito engraçado, né? O lançamento a inauguração dela, né? A inauguração foi muito engraçada, você saindo do cemitério. Do caixão. Do cemitério, do caixão. Gente, a gente tá na live, se alguém perguntar alguma coisa aí, pode falar, tá, Riazou? Riazou tá aqui também com a gente, né, Bruno? Já deu? Vamos ficar mais um pouquinho. Você reformou e ampliou escolas. Você fez a Secretaria de Saúde, ou reformou a Secretaria de Saúde. Eu tô aqui vendo, assim, mais ou menos, né, o que você fez. Você fez aquela praça de lazer, né? Na que Lagoa. É muito bonita. Parabéns, ficou lindo, lindo, lindo. Né? O IFES, eu acho que... Fala pra gente sobre o IFES. Eu acho que a educação ela é a base, realmente, de uma gestão. E quando eu vi você falando sobre o IFES, quando eu vi você lá naquela obra, me trouxe uma felicidade muito grande. Porque é muito difícil, Bruno, você ver um gestor preocupado com educação. Porque a educação, ela esclarece, ela abre mente. E quem pensa não faz bobagem. Verdade. Então, me fala sobre o IFES, me fala sobre esse sonho, me fala sobre isso, por favor. Então, fazer um resumão aqui, né? A gente, ao longo desses 8 anos, nós fizemos mais de 150 obras no nosso município. Eu não consegui acompanhar, era na educação, muita coisa. Na saúde. Nós perdemos muita coisa na rede social. Uhum. Eu tive que mudar a página uma época lá e acabei perdendo muita coisa lá do histórico lá. Nós fizemos mais de 150 obras no nosso município, entre obras
pequenas, médias e grandes, né? Obras importantes na saúde, na educação, de infraestrutura, né? Obras que vão deixar um legado durante muitos anos lá no nosso município. E o IFES, uma parceria do município com a senadora Rose de Freitas, que foi implantado, foi iniciado esse projeto lá anterior ao meu mandato, em 2011, 2012. E a gente, quando assumiu o mandato lá em 2017, junto com a senadora, a gente foi nessa busca lá em Brasília. Era um sonho que muitas vezes nem eu acreditava que poderia acontecer, né? Acontecer aquilo que está acontecendo lá em Pedro Canário. A primeiro momento, a Lagoa, né, foi a obra assim, que mais marcou a minha administração, né, esses 8 anos de administração, mas eu acredito que o IFES ele vai deixar um legado, né, para uma vida lá no nosso município, porque é uma escola técnica federal que, além de capacitar os nossos alunos lá na rede municipal, também vai trazer muitas pessoas de fora, professores e outros servidores. Vai gerar emprego, vai gerar tudo. E vai trazer novas pessoas também para nossa cidade, que vão conhecer, que às vezes vão ali formar sua família, né? Então, assim, além da revolução educacional que o IFES traz aonde ele chega, né? Assim, nós estamos numa cidade de beira de BR, né? Cercado por indústrias, né? Placas do Brasil, Volare, Suzano ali na Bahia. Então, assim, é uma obra que vai fazer uma grande diferença, uma grande transformação na nossa sociedade lá, né? E aí, esse sonho, né, aconteceu lá eu me lembro, após a eleição de 2022, em dezembro de 2022, a senadora me ligou e falou: Bruno, tem que ir para Brasília que nós vamos estar finalizando o processo lá da concretização, da liberação do recurso para licitar o IFES, né? Aí eu fui para Brasília até meio desacreditado, né? Porque estava finalizando o mandato, né? E aí, quando nós chegamos lá, nós assinamos um convênio, o recurso foi mandado para o Instituto Federal, né, aqui do Espírito Santo, o Instituto fez a licitação. E hoje nós estamos lá na reta final daquela obra, né? Passei até lá no final de semana na frente lá, correria tá grande no trabalho, trabalhando aqui em São Mateus, né? E aí passei lá no final de semana para ver como é que estava, já está chegando na fase final ali. Então, assim, realmente vai ser o marco da transformação da cidade de Pedro Canário, essa obra do IFES lá. Em conjunto com algumas outras infraestruturas que nós fizemos lá, que também tem ajudado muito, né? Na escola, na educação, né? Como a gente está falando de educação. Nós fizemos uma grande revolução, né? Desde lá do início de 2017, todos os secretários que passaram lá no nosso município deixou o seu legado, fez um papel importante dentro do seu ciclo ali. E a gente, cada dia que passa, a gente vai transformar. Hoje a gente entrega 100% do kit escolar para os alunos. O aluno praticamente não precisa de comprar nada para ir para a escola, uniforme, camisa, bermuda, o tênis, a mochila, todos os materiais escolares. A gente reforçou a merenda escolar nas escolas, porque nós entendemos que a merenda também tem um papel importante. Fundamental, né? Exatamente. Tem crianças que vão para a escola exatamente para comer, é a né? única alimentação do dia que ela tem ali. Então, nós fizemos um reforço na merenda escolar, que é uma merenda de excelência. Parabenizar toda a equipe lá, né, que cuida com carinho ali, desde a nutricionista que prepara o cardápio, as nossas cozinheiras lá e assistentes que fazem essa merenda todos os dias, né? Então, assim, nós climatizamos todas as salas de aula do município. A grande maioria das salas de aulas, talvez não tenha terminado todas, né? Mas a grande maioria das salas de aula. Colocamos energia solar em todas as escolas também, para não gerar um custo excedente. Eu vi, você colocou iluminação de LED 100% na cidade. Né? Aí implementamos a energia solar para diminuir essa despesa com energia. Então, assim, sempre buscando estar com as obrigações ali com os servidores, né? A gente fazendo o máximo possível para estar com essas obrigações em dia. Então, assim, é um trabalho de transformação mesmo, né? Que a gente conseguiu fazer aí na parte educacional do nosso município. Observando a sua gestão, Bruno, a gente vê que você não foi só na parte educacional. Você foi na parte educacional, saúde, pavimentação. Você se preocupou com a infraestrutura da cidade. Você fez calçamento, né, a pavimentação. Você acertou a rede. Você acertou, não sei completamente, a rede de esgoto. Então, assim, a gente percebeu na sua gestão que você não foi o gestor de A. Você foi gestor de A ao Z. Você se preocupou com isso. Foi o que você falou no início, né? Você fez uma obra, você fez um mandato coletivo. Você quer que a sua gestão ela permeie por muito tempo. Não é isso? Que são as escolas, que é o IFES, que é a Lagoa, que são as obras, as pequenas e as grandes, que realmente vão deixar o seu nome, né? O seu legado, a sua história e a sua vivência como... Na administração pública, a gente costuma falar que o recurso financeiro é uma cama de casal com cobertor de solteiro, né? Então,
para você cuidar da educação, às vezes você precisa tirar o foco um pouquinho aqui da assistência social, da saúde, lá na educação e fazer uma intervenção para resolver um problema ou para avançar em algum tipo de trabalho, né? Se você quer cuidar da saúde, você puxa o cobertor para cá e vai lá na saúde e faz aquilo que é necessário. Na infraestrutura, você vai lá e puxa. Então, assim, não, principalmente uma cidade de interior, né, com uma receita que não é tão grande, né? Existem cidades que sobra recurso, né? Mas a cidade de interior, geralmente, ela tem essa dificuldade. Então, para você desenvolver uma atividade, você precisa de estar sempre vendo as prioridades, né? E fazendo com que esse recurso ele vá atender a cada momento aquilo que é necessário, né? E aí eu procurei ter um equilíbrio. Eu sou um político de centro, né? Eu acho que é importante cuidar da agricultura, mas também é importante cuidar da saúde, como também é importante cuidar da educação, do social, da cultura, né? Então, assim, numa forma de equilíbrio, nós também cuidamos lá do Distrito Taquara, nós cuidamos de Floresta do Sul, nós cuidamos do assentamento, nós cuidamos do bairro Camato, nós cuidamos do centro da cidade. Então, assim, a gente fez lá do Carapinas, a gente fez um trabalho onde, dentro das nossas possibilidades financeiras, né, do município, a gente conseguisse atender um pouco cada comunidade, cada bairro da nossa cidade e cada segmento, né, no comércio, na agricultura, na captação de indústrias, de empresas para a região. Então, assim, a gente vem, nós fizemos ao longo desses 8 anos um trabalho bem equilibrado para que pudesse. E o resultado disso vem nas urnas. Eu tive uma proporção de 80% de voto. Mas calma, respira. Gente, nós vamos encerrar a live. Por favor, vamos falar o comentário aqui, porque a gente vai encerrar a live, porque agora nós vamos começar no assunto que tem que sair nos cortes e depois vocês vão ver ao vivo, né? Na gravação do programa, na íntegra no YouTube. Fala pra mim quem quer falar com o Bruno aqui. Beleza. Alexandre mandou mensagem. Manda meu abraço ao meu grande amigo e deputado. Profetizou. Nosso superintendente de saúde lá da Regional Metropolitana. Andrei mandou, Bruno, meu amigo, um abraço. Um abraço, Andrei. Edilson, prefeito de Pinheiros, mandou, grande amigo e conselheiro. Aí ficou uma pergunta aqui do lado de uma pessoa. Pula. Assim, se você tem interesse... Pula. Fica para os cortes, gente. Calma. Ansiedade. Um beijo para todo mundo. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco cheguei na rede social. Na proporção do trabalho, o resultado da eleição nas urnas, ele me deu também essa média de 81%. Em todas as urnas do município. Um com 78, outro com 85, mas uma média equilibrada de 81%. Isso para o segundo mandato? Isso na reeleição. Na reeleição, isso. Eu fui eleito com 38% dos votos e fui reeleito com 81%. Na eleição de 2020, eu fui o prefeito mais votado do estado do Espírito Santo proporcionalmente. Né? A maior proporção foi 81%. Caramba! E isso vem em todas as urnas, né, nesse mesmo equilíbrio, todos os bairros, todas as comunidades. Devido a esse equilíbrio dos investimentos também. Nós cuidamos bem lá de Taquara, nós cuidamos de Cristal, cuidamos de Floresta Sul, do assentamento. Então, assim, cuidamos da assistência, da saúde, da educação. Então, foi um trabalho mesmo de equilíbrio, né? Então, assim, eu sempre considero que a política ela precisa ter um equilíbrio, né? Não existe uma classe que precisa ser mais favorecida e nenhuma precisa ser menos favorecida. Tem condições, você vê uma cidade pobre igual Pedro Canário, né, com a receita baixa, nós não temos uma indústria, uma empresa que gera uma receita extra, a gente vem lá do comércio, da agricultura. O próprio turismo de vocês é um turismo mais, né? E dos repasses dos governos estaduais e federais, né? Então, se nós conseguimos fazer lá, por que outros não conseguem, né? Então, assim, o que vale mesmo... Essa pergunta é a pergunta que eu ia fazer para você. Quando o prefeito quer, ele faz? É possível fazer, né? Nós fizemos lá em Pedro Canário, né? Com uma receita baixa. Então, assim, é possível fazer. Desde que tenha dedicação, empenho, né? Vontade de trabalhar, forme uma boa equipe, né? Dialogue muito com a sociedade, né? Mostrando aquilo que dá para fazer, aquilo que não dá. Lá, né? Lá eu criei uma regra seguinte: eu só faço para um que eu posso fazer para todo mundo. Se eu não puder fazer para todo mundo, eu não faço para ninguém. Porque senão a gente acaba caindo no discreto, né? Uma pessoa me pede um favor, ou pede um direito, ou pede algo assim, e eu faço para um, e depois chega mais 3, 4 pedindo, eu não faço, né? Então, assim, eu criei essa regra. O que dá para fazer para todo mundo, a gente faz. O que não dá, Você não promete a ninguém. A gente não... Meu mandato foi um mandato muito, muito correto, assim, com
cumpridor das obrigações, dos deveres, né, e dos compromissos. Então, assim, isso trouxe essa credibilidade aí que nos deu esse resultado, né? Eu finalizei o meu mandato com 95% de aprovação. Meu vice-prefeito foi candidato à reeleição, né? A sucessão, ela foi candidata à sucessão, né? A sucessão já é difícil, né? A grande maioria das candidaturas de sucessão não tem resultado, não tem êxito, né? E o nosso candidato lá, que é o Cleilson, que é o atual prefeito hoje, que era meu vice, ele foi eleito com 80% dos votos. Então, assim... O Cleilson, ele era seu vice no anterior ou só nesse? Ele foi meu vice nesse último mandato. No primeiro mandato foi o Gil, que hoje ele é vereador. Ele foi vice no primeiro mandato, e o Cleilson está sendo vice agora no segundo... Foi vice no segundo mandato e agora está sendo prefeito, né? E o Denis, que era o presidente da Câmara, hoje é o vice-prefeito. Virou vice-prefeito. É um ciclo, né, de trabalho que a gente vem aí. Estamos planejamento aí para mais 200 anos aí. O grupo está administrando a cidade e fazendo com que a cidade evolua, né? Se Deus quiser. O nosso compromisso é com o trabalho, né? Então isso tem uma credibilidade muito forte, né? Você acha que, Bruno, que a Casa de Leis ela ajuda ou ela atrapalha o prefeito? Você acha que tem que ter realmente um conjunto nisso? Tem que se entender, tem que conversar, tem que ter o apoio dali ou não? Lá em Pedro Canário foi um caso atípico, né? Lá são quantos vereadores? Lá são 11 vereadores. No primeiro mandato... São 11 para Pedro Canário? São 11 vereadores, no primeiro mandato, no início do mandato, a gente estava com a grande maioria, né? Como na minha coligação só elegeram 3 vereadores, e tinham muitos grupos políticos naquele momento, né? Várias candidaturas, então ficou muito dividido a eleição de vereador, né? E aí, com 7, 8 meses também, um ano, né, de mandato, a gente também muito imaturo, né, nesse quesito, eu acabei perdendo a maioria da Câmara, né? A Câmara, 6 ficaram oposição e 5 na base aliada. E aí reuni esses 5 e falei, gente, nós temos condições de trabalhar com 5, né? Da gente fazer o trabalho que precisa ser feito, porque para fazer algo, né, que fosse impedir o nosso trabalho, eles precisavam de 8, né? A oposição precisava de 8. E a gente, com 5, eles não conseguiriam juntar esses 8. Então, nós fizemos um trabalho, assim, eu tive que trabalhar dobrado, né? Porque quando você não tem a Câmara, você precisa de ter um esforço muito maior para que as coisas aconteçam, né? Além daquele desgaste que dá, né? De rede social, de rádio, de discurso no plenário. Mas isso me motivou. Também estava, né, tava novo, né? Estava fresco lá no negócio, né? 4 anos, né? 2 anos de mandato. Então, assim, isso me motivou e eu trabalhei muito nesse primeiro mandato com os 5 vereadores, né? O esforço é muito maior, tanto da gente quanto dos vereadores. Então, assim, naquele primeiro mandato foi importante, eu acho, assim, para o desenvolvimento de Pedro Canário, para o meu amadurecimento político e para as conquistas que nós tivemos. Talvez se a gente tivesse a Câmara de Vereador aliada, eu não teria feito tanto quanto eu fiz, né? Você não teria sido o cilhão que você precisou ser, né? Então, assim, naquele primeiro mandato, eu acho que foi algo que veio ali, que nos ajudou muito, né? No segundo mandato, na minha reeleição, eu fiz 9 dos 11 vereadores na nossa coligação, apenas 2 se elegeram na oposição, e esses 2 logo entenderam que que para Pedro Canário continuar crescendo, precisavam de estar somando junto com a gente, e aí, por um grande período, a gente ficou com os 11 na base, depois 2, 3 romperam lá e foram para um movimento de oposição. E ao longo desses 4 anos, aí nós já mudamos, aí eu, com o meu amadurecimento, né, como gestor, como líder do processo, eu também transferi algumas responsabilidades para os vereadores, né, que diretamente não é o papel deles, mas que é o papel deles lá, mas também ajudar na captação de recursos, né. Então a gente conseguiu que esses vereadores se juntassem ali com a classe política a nível de estado e a nível federal e buscassem grandes investimentos para o nosso município. Proporcionalmente, Pedro Canário foi um dos municípios que mais recebeu recursos do governo do estado e do governo federal nos últimos 4 anos. E te perguntar isso agora. Você falou que para você cobrir você tem que, né? Você puxa o cobertor de um lado, cobre um pé, puxa a cabeça. Como
Como é a sua relação com o governador Renato Casagrande? Muito boa. O governador é um parceiro, meu parceiro, meu amigo, e parceiro do nosso município, parceiro de todo o estado do Espírito Santo, né? O governador é o segundo, a gente fala nos movimentos que o governador é o segundo prefeito de cada município, né? É isso aí, é isso que eu penso. Ele ajudou muito o Pedro Canário, né? É lógico que a gente, quando a gente consegue entregar as conquistas que vêm, a gente consegue renovar as conquistas, né? Então, assim, nós conseguimos entregar muita coisa que alguns municípios não conseguiam, por causa da burocracia, né? Da dificuldade da gestão andar. Então, assim, a gente sempre saindo na frente porque a gente conseguia entregar as obras, né? Entregar as conquistas, né? Os atendimentos e tudo. E então o governador ele é um grande parceiro do município de Pedro Canário, é um grande parceiro meu. Eu estou na Superintendência de Saúde hoje a convite dele, né? Para que eu pudesse assumir ali. Ele me convidou para assumir uma outra responsabilidade lá em Vitória, mas como eu tinha que ir para Vitória, acabei não aceitando porque teria que afastar da minha cidade, da família, né, dos amigos ali da região. Então eu optei em ficar aqui na região. Depois ele me convidou para assumir a Superintendência de Saúde, onde estou lá hoje tentando fazer um trabalho, né, entregar um resultado aqui na nossa região. Então, assim, o governador, ele é muito querido por todos, né? Ele é um cara que trabalha... Aí eu vou falar assim, se eu trabalho, ele trabalha mais do que eu, porque ele tem um estado, né? Eu dou isso, né? 78 muito vezes mais, né? É verdade. Numa proporção muito maior, e realmente ele é muito trabalhador, ele é guerreiro mesmo. Ele teve... Lá na região, foi lá em Pedro Canário, né? E eu tentei acompanhar ele lá nas agendas lá no norte, lá. Não consegui. Lá em Pinheiro, Boa Esperança. Quando eu cheguei de noite, eu tava morto, pregado, e ele tá lá batendo papo. Foi o governador, vou dormir que eu não aguento mais não. Não aguento não, né? E aí, então assim, ele é muito trabalhador, é muito guerreiro, fez uma grande transformação no estado, então temos que parabenizar e agradecer ele pela dedicação e empenho, né? Eu acho que essa união de vocês, ela foi fundamental pro desenvolvimento, pro crescimento, para o que você fez realmente em Pedro Canário. Bruno, você é gestor de uma empresa, né, privada. Isso. Você saiu dali e foi ser gestor de uma empresa pública. Então, você saiu da máquina privada para a máquina pública. O que você me diz dessa diferença? Porque lá na sua loja, você pode mandar quebrar essa parede, fazer um orçamento, gostei, quebrou, mandei quebrar a parede. Lá na prefeitura, não. Lá você quer reformar uma escola, você precisa de pedir um recurso, de um ofício, Como é isso? Conta pra gente como foi essa diferença, essa dificuldade. Então, se teve dificuldade, né? Na administração pública, na administração privada, a gente pode fazer aquilo que a lei não proíbe, né? E na administração pública, a gente só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Então, lá é diferente. Tudo que você vai fazer, se a gente for doar um copo desse aqui para a comunidade, a gente precisa de criar uma lei autorizando, passar pela Câmara de Vereadores, autorizando a doação desse objeto, né? E na administração privada, se não tem nada que proíbe doar o copo, eu posso lá fazer a doação da forma como quiser. Então, assim, o que precisa ser, como existe a burocracia, que tem que ter a burocracia, né? Tem que ter os órgãos de controle, tem que ter quem fiscaliza a outra ponta, até para ter um maior equilíbrio na aplicação do recurso público, a gente precisa ter o planejamento, né? Então, no começo do mandato, a gente teve muita dificuldade, porque não se tinha planejado anteriormente. Mas, posteriormente, a gente conseguiu, após 2 anos ali, a gente conseguiu ter um planejamento maior. Entender, então, né? A gente já saber o que vai precisar nos próximos meses para a gente antecipar aquilo que a gente precisava de fazer, né? E foi assim que eu fiz ao longo dos 6 anos, né? Quer dizer, ao longo dos 8 anos que eu comecei a planejar, desde quando eu assumi o mandato, né? E deixei isso planejado para os próximos. Hoje nós temos umas 15 obras em andamento na cidade. Nós temos umas 9 obras em licitação, nós temos uns 35 projetos prontos e nós temos uns 45 projetos em andamento. Caramba! Planejado em andamento para daqui a 30 anos nós já sabemos, vai precisar de uma escola daqui a 30 anos naquela comunidade, ou vai precisar de ampliar aquela unidade de saúde daqui a 5, 6 anos. Nós já temos tudo isso planejado para que os próximos prefeitos possam ter condições de também... de dar uma celeridade no desenvolvimento da cidade, né? E quando você tem um projeto, você consegue captar o recurso com mais facilidade, né? Às vezes eu até fico meio chateado, porque quando o governo vai liberar uma verba, ele dá um tempo para os municípios fazer os projetos, né?
E aí, só que os nossos já estão prontos, né? Aí a gente tem que esperar o tempo deles também para a gente poder... É verdade. Para a gente poder captar esse recurso. Mas, graças a Deus, a gente tem... o Estado foi muito generoso, o governador foi muito generoso com a gente ao longo de 18 anos. Aproximadamente uns 200 milhões de reais investidos em Pedro Canário nesses últimos 6, 7 anos aí de mandato. Então, assim, é muito recurso para uma cidade pequena, né? E tem muita coisa para sair, muita coisa não saiu, porque às vezes a gente também não tinha perna para poder fazer o projeto no momento exato, ou da fiscalização depois da obra posterior, do processo licitatório, porque tem as burocracias, mas graças a Deus o volume de investimento foi gigante e a gente conseguiu entregar o resultado que nós entregamos lá, né? E a tábua lascada? Então, a tábua lascada é nosso xodó, né? Você gosta, né? É nosso xodó. Bruno Pessoa. Eu vi motocross, eu vi cavalo, eu vi tábua lascada, eu vi... O que você não faz? Um pouquinho de cada coisa, né? Hã? Não, gente, Riazão acabou de entregar que Bruno não joga futebol, gente. Futebol é mesmo? Praia, você não gosta? Você é perna de pau? Perna de pau. Ah, mentira. Eu fui expulso do futebol com 13 anos de idade e nunca mais voltei para um campo. Mentira! Tá vendo, gente? Ó, isso tem que ir pra corte. O Bruno foi expulso do futebol dos 13 anos e nunca mais voltou. Nunca mais voltei pro futebol. Mas eu vi que você gosta de cavalgada, eu vi que você gosta de motocross. E você tem tempo pra isso mesmo? Você tira o final de semana pra isso? Tem que tirar, né? Um tempinho, né? Lá atrás eu não conseguia muito, não, mas agora a gente tá com um pouquinho mais de tempo. Tá com um pouquinho mais de tempo, né? Não é do domingo ali, de manhã e tal. A gente acorda mais cedo um pouquinho pra cuidar um pouquinho também da parte esportiva aí. Não, mas assim, eu sempre pratiquei esporte, né? Principalmente... Menos futebol. Menos futebol, né? Futebol lá nos 13 anos. E a gente... Aí eu dei um tempo, né? Porque precisava de ter o foco lá na cidade lá. No finalzinho do mandato agora eu voltei um pouquinho. E agora eu tô com um pouquinho mais de condições aí. E a nova versão Bruno Fitness? Então, aí... Tem projeto na verdade, aí, assim, tem projeto, é isso aí. Na verdade, eu tive um problema na coluna, né? Lá no início do mandato. E aí eu fui fazer um tratamento. E aí depois, no final desse tratamento, fui indicado aí fazer academia, né? Aí depois entrei, gostei e tô lá, né? Tentando lá fazer esse projetinho aí, mas não é fácil, não. Não é não, a vida né? é corrida, acordar 5 horas da manhã, 4h40 da manhã para ir para academia, não é fácil, não. Não é tem fácil, que estar com não, disposição. né? Mas, Eu tô desligando meu despertador, gente. Eu vou te confessar que já tem umas 2 semanas que eu tô batendo a preguiça aí. É tirar o tempo, não tem jeito, né? Tem que, como a gente toma café, almoça, trabalha, né? Tem que ser realmente hábito na nossa vida. Tem que ser o hábito. E é bom, é interessante a dedicação ali, né? Você depois acaba conectando aquilo ali com o dia a dia da gente e acaba virando automático, né? Isso aí. Bruno, o poder sobre a cabeça? Então, de alguns sim, né? Por acaso eu estava até conversando com uma pessoa hoje sobre isso. Eu acho que eu até me reservei mais, né? Depois do mandato, né? Eu acho que ao longo dos 8 anos eu fiquei bem reservado. Eu não sou daqueles políticos tradicionais de ficar na rua, batendo tapinha nas costas das pessoas, né? Contando a história aqui, outra ali. Eu sempre fui muito focado no trabalho. Sempre andei sozinho, né? O pessoal, rapaz, o prefeito só anda sozinho, só vai sozinho para cá, sozinho para lá. Eu sempre andei sozinho porque eu imaginava assim, né? Na verdade, lá atrás, quando eu pensei em ser candidato, eu falei, gente, porque assim, a classe política ela tinha uma rejeição muito grande, né? Na grande maioria. Graças a Deus, né? A gente vem tendo bons quadros de políticos, né? No estado, principalmente aqui no estado, né? E aí esse desgaste ele vem diminuindo, né, da classe política. Lá no meu município praticamente zerou. Hoje um político lá ele é respeitado, graças a Deus. Vereadores, prefeito, vice-prefeito. A equipe de trabalho, a gente não tem mais esse problema assim com a sociedade. Resistência da sociedade, por causa da entrega, né? E aí eu fiquei pensando assim, depois que acabar meu mandato... Aí eu mudo meu ritmo de vida, né, para o mandato que tem, né? Tem as oportunidades, né? Pessoas que estão ali, né, trabalhando com você. Mas acaba o mandato, depois eu tenho que voltar para a realidade, né? Então foi assim, eu vou manter a minha realidade ao longo dos 8 anos aí, né? Porque depois eu não quero também, ninguém fala assim, lá, fulano e tal, vim aqui. E tanto Bruno, que antes de você aceitar ser superintendente regional estadual de saúde do Norte, você foi entregador de gás, você foi balconista de farmácia, você foi pedreiro
Não foi? Você foi tentando um monte de profissão aí pra ver se você não saía de Peito Canário. A gente sim. percebeu isso. Você não queria sair de lá, né? Pra que sair de Peito Canário, né? Não, Riazô? E a diária boa, né? Diária boa, garçom. Eu vi que você serviu lá de E a garçom. diária era curtinha, né? 10 minutinhos. 10 minutinhos, 150 conto ele ganhava. Eu falava, gente, eu me ri. Como é que você falava? Faz-me rir, né? Faz-me rir. O Faz-me rir, né? E aquilo ali foi tão legal, eu achei muito interessante você fazer aquela... O que foi Olha eu gaguejando, gente. Foi uma ideia de alguém ou você falou assim, gente, deixa eu brincar com isso e foram te dando ideias daquela... Gente, entra no Instagram dele, porque é muito legal ele fazendo isso. Ele pedindo vaga de emprego depois que ele deixou de ser prefeito. Na verdade, assim, foi uma brincadeira, né? No primeiro momento ali, né? Com alguns amigos ali e tal. Arruma um servicinho pra mim aí e tal, tô rodado e tal. Aí nós resolvemos gravar aquele primeiro vídeo, né? Aí ficou legal, deu um engajamento bom. E depois eu fui identificando algumas profissões ali que eu sabia fazer um pouquinho, né? Caminhão, dirigiu o caminhão, fez entrega de carga. Eu falei, não, gente, só Bruno. Algumas profissões ali que eu tinha um pouco de conhecimento, né? E aí a gente foi gravando, né? Foi dando engajamento e acabou virando ali uma sériezinha ali, que né? Ficou muito legal. Foi bacana, deu muito engajamento, as pessoas comentaram muito, principalmente algumas pessoas da profissão, né? Pô, foi bacana aí, você valorizou a nossa profissão. Eu vi uma menina tomando susto quando você chegou com o lanche. Com o lanche, né? Aquela do lanche foi... Gente, olha, o Bruno, vai não acreditar. Aquela do lanche foi massa. Do lanche foi massa. Lá, foi legal mesmo. Não, foi muito legal. Eu acho assim... tinha um monte pra gente gravar, mas aí depois... Não dá, né? Aí você assumiu. Aí você resolveu assumir o cargo de superintendente, você não pode mais ser Mas no sábado eu tô de folga. No sábado de manhã eu vou ver se eu gravo mais uns vídeos, pelo menos no sábado aí, né? Fazer um bicozinho aí. Não é fazer um bicozinho pra receber um Faz-me rir, né? Pra reforçar o orçamento. Não é isso, não é fácil, não. Não tá fácil, não. Bruno, você hoje é superintendente regional de saúde dentro do norte do estado. O que você faz? Boa, né, Rezon? Boa essa pergunta, né? 42 minutos. Não tem problema, não. O que você faz? Então, a Superintendência Regional de Saúde, ela cuida de alguns procedimentos, né, de saúde que estão na esfera estadual, né? O município, ele cuida lá da atenção primária, que é a unidade de saúde, a fisioterapia, a farmácia nossa lá básica, né? O transporte de passageiros para as consultas. Alguma coisa da parte hospitalar que a gente atende lá no município, e o Estado ele tem outras obrigações, né, que são as consultas, os exames de alta complexidade, média complexidade, as cirurgias, né, alguns exames de alto custo. Então, assim, o Estado ele tem essa outra esfera, junto com o governo federal, de alguns atendimentos, né, que o município não tá no rol de atendimento do município. Farmácia cidadã, que são remédios de alto custo. Então, assim, a parte hospitalar, né? Então, hoje a Superintendência Regional, ela cuida de uma gama desses serviços, né? Ela contrata esses serviços, tanto na contratação do profissional, quanto na contratação de empresas terceirizadas que fazem, né, esse tipo de atendimento. Então, o superintendente, ele cuida desse atendimento na região. Ele faz um intermédio. A superintendência, né, que é a regional, ele faz o intermédio entre a região e a Secretaria de Saúde Estadual. Então, é como se fosse um coordenador... Como se fosse, não. É um coordenador regional de alguns atendimentos que é de competência do Estado realizar na região. E, assim... como eu não tinha esse contato direto com o serviço, a gente utilizava o serviço, tinha a relação com a regional, mas eu não aprofundava nesse tipo de serviço. A gente vê que, historicamente, né, quando lá dentro agora a gente vem... A evolução, né, dos atendimentos de saúde, aí vamos falar da nossa região, né? A evolução dos atendimentos de saúde na nossa região. Então, assim, cresceu muito, né? Muito serviço que a gente não tinha acesso há alguns anos atrás, né? E alguns meses também, porque tem muita coisa nova que vem acontecendo, né? Desde as gestões anteriores. O Estado vem fornecendo agora, vem oferecendo para a população, né, esses tipos de atendimento que a gente não tinha esse acesso. Então, assim, é um trabalho duro, né? Porque a saúde, ela não... Ela saúde não para. Né? É 24 horas, sempre... E as doenças estão evoluindo também, o serviço vem evoluindo, as doenças vão evoluindo, né?
Então, assim, mas é satisfatório, né? Lá no município a gente conseguiu evoluir muito a saúde. A saúde ela foi responsável, acredito que por um grande percentual da aprovação do meu mandato, né? Nós conseguimos, mesmo com toda a dificuldade, né? Nós conseguimos fazer um trabalho muito forte na saúde lá do nosso município. E eu entendia bastante da nossa saúde municipal, né? E hoje eu venho entendendo aí como funciona a saúde, aquilo que é de obrigação do Estado, né? Então, alguma coisa da nossa administração no município a gente vem trazendo para cá, né? Para evoluir alguns serviços, né? Alguns serviços internos, né? Para que a gente possa também dar mais celeridade dentro do processo, para a gente também chegar no resultado final, que é a entrega para a população, né? Então, e o governador, o Renato, o Thiago Hoffmann, que é o nosso secretário de saúde, eles têm cobrado muito da gente esse resultado nessa entrega, né? Agora, recentemente, né, iniciamos a teleconsulta. Tentei lá em 2018 trazer a teleconsulta lá para Pedro Canário, 2019, mas era uma coisa muito nova no Estado. De repente, agora o Estado vem e faz esse movimento para as teleconsultas, né, que vai fazer com que o paciente não saia da cidade, né? E isso veio muito também por conta da pandemia, né? A pandemia ajudou a trazer essa evolução na internet, na parte tecnológica, na parte tecnológica. Então, assim, é uma evolução constante, né? Hoje mesmo, né, eu fui visitar lá o Hospital Rio Doce, né? Conhecer a nova diretoria e aquilo que eles têm planejado para oferecer. Também vem uma evolução muito grande aí nos atendimentos daqui da parte oncológica aqui no norte do estado, né, lá, que será lá em Linhares. Então, assim, é uma evolução constante. A saúde, ela precisa de reinventar todos os dias, né? Então, você está gostando? Tô gostando, isso aí. Estamos numa bandeira que é importante para nossa sociedade, né? Então, assim, vou fazer o máximo possível aí, dedicar o tempo que eu tiver lá para a gente poder evoluir e fazer com que a população seja bem assistida nesse atendimento de saúde. Tá, nós tivemos o Bruno, empresário, prefeito, entregador de lanche, né? Farmacêutico. Nós temos hoje superintendente e nós vamos ter o quê daqui para frente, Bruno? O que Bruno sonha? O que Bruno Araújo almeja daqui para frente? Deputado estadual? Então... É a pergunta aí, do Instagram. Então, o nosso trabalho, ele deu uma credibilidade na região, né? Assim, quando se compara Pedro Canário do passado e Pedro Canário de hoje, automaticamente o resultado sai um resultado muito positivo, né? E eu também consegui fazer um bom grupo de relacionamento, né, aqui na região, né? Nós temos muitos apoiadores em outros municípios, admiradores do nosso trabalho. Então, assim, isso tem soado, né, tem ecoado aí nos municípios aqui da região, nossos vizinhos, né, numa possibilidade muito grande aí de uma candidatura futura aí para o legislativo estadual, né? Ainda está muito cedo, né? Eu acho que o trabalho, eu sempre falei isso com a turma e sempre falo, né? O maior cabo eleitoral que existe é o trabalho, é o resultado, é a entrega. Então, assim, nós estamos trabalhando e vamos aguardar aí o momento exato aí para a gente poder decidir se vai nessa caminhada, né? Eu acho que existe uma possibilidade muito grande, né? A gente tem recebido muito feedback aí do pessoal, da classe política, dos amigos, né, nessa possibilidade, mas focar no trabalho, entregar os resultados, que se for da vontade de Deus, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, né, e poder contribuir ainda mais pelo desenvolvimento do nosso norte do Estado do Espírito Santo e do Estado do Espírito Santo, porque um parlamentar, o trabalho dele é voltado para todo o Estado, né, e alguns serviços pontuais na sua região, onde tem maior abrangência, né. Essa é a nossa caminhada. E família? Você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho duas filhas. Casado com a Paula, enfermeira efetiva lá no nosso município. Hoje secretária de saúde, está lá sofrendo na pele lá. Sofrendo, tá vendo, Paula? E pai da Ana Luísa e da Laura. Ana Luísa e da Laura. Ô, Bruno, o que você me fala sobre Deus na sua vida?
A gente aqui a gente não está falando de religião. Né? Eu vi você fazendo um agradecimento lá, você agradeceu aos pastores, aos padres, a Deus, né? A todo mundo, a todos, né, que estiveram na sua gestão. Me fala sobre isso. Você acha que o seu mandato foi um mandato abençoado? Então, eu sou católico, né? Um pouquinho afastado porque a política, né, está um tempo grande da gente, mas... Na casa do Senhor somos nós, né? Se a gente parar para pensar nisso... Mas sempre que tem a oportunidade, estou lá junto com meus amigos, né, o padre, os pastores da nossa cidade, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade. Lá em Pedro Canário, nós fizemos um mandato diferente, né? Nós trouxemos os líderes religiosos para dentro do nosso dia a dia, sempre em orações, o padre lá rezando junto com a gente, né? Pedindo a proteção, pedindo a orientação. Isso além de trazer, né, a presença do nosso Pai para perto da gente, isso também espanta, né, os males, né? Então, assim, e a gente via a todo momento, né, quando se esbarrava numa dificuldade, né, não está indo, daqui a pouco as portas se abriam, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que o maior responsável pelo nosso trabalho lá foi Deus. Nós conseguimos atingir o resultado com o nosso esforço, o esforço da equipe, né, do nosso grupo lá que ajudou a gente a administrar Pedro Canário ao longo e Deus que conduziu todo o processo, né? É impressionante, né? Só para você ter ideia, no período de pandemia, a maior dificuldade que os gestores tinham era na hora de convidar as igrejas, né, para um debate sobre o fechamento das igrejas lá, e a gente fazia reuniões, 20, 30 líderes religiosos lá. Falamos, gente, tá difícil, vamos dar uma segurada aí, vamos dar uma diminuída nos cultos, diminuir as pessoas na igreja. Era impressionante, todos junto com a gente ali acatavam, com as dificuldades, nos unimos lá para a gente poder ajudar aqueles que tinham dificuldade, né? Porque também, de certa forma, também é o dia a dia deles estavam ali, né? Então, assim, a cidade é abençoada, né? Nossa cidade é abençoada. Então, assim, Deus esteve presente em todos os momentos da nossa gestão. Isso está até hoje, né? Graças a Deus. É verdade. Por isso que eu falo que se você tem uma gestão, se você não deixa o ego e o poder subir, você consegue unir forças, né? Com a união de forças, você consegue fazer uma gestão boa, uma gestão agradável, uma gestão competente, uma gestão que realmente realiza, não é isso? Isso aí. Bruno, a gente já tem 1 hora de programa. Eu queria ficar aqui umas 2, 3, né? Porque tem um monte de coisa para falar. Riazô está aqui. Queria agradecer, né? Ele está com você desde 3h30 da manhã? Acordou com você? Ele acorda 5h30, 6 horas. Ah, não. 6 horas não dá mais não, Riazô. O Gal vai ter que acordar às 3h30. Acompanhar o ritmo aqui. Agradecer realmente a sua presença, Riazô. Agradecer a presença do Robert aqui, que veio tirar as nossas fotos. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Não é isso, o Lucas? Nosso patrocinador, gente, com a nossa internet, Supernet. Bruno, você só colocar aqui o QR Code, como você já colocou quando você chegou. Já começa a acessar, já tem uma internet rápida, não é isso, Riazô? Fundamental a internet, fundamental. Né? Sem internet, a gente não Nós não temos nessa... podcast. Nós não temos podcast se não tivermos internet. Nós temos Indoor, nós temos Demelone, nós temos Casa Melhor, Evolve, Caico. Caico, gente, eu sempre falo que Kairos, né? Que é a Caico, ela mexe com acabamento, ô Bruno, de marcenaria. Você vai mandar fazer um armário embutido. Eles trabalham com os acabamentos mesmo, com a dobradiça. Então, eles entregam isso. E eu sou fã daquele pessoal. Sou fã do pessoal ali da Kairos, né? Parabéns pelo trabalho deles. E Soft Mania, gente, que patrocinou o nosso sorvete que a gente vai tomar agora. Daqui a pouquinho nós vamos tomar nosso... E nós temos também o patrocínio da Caminote Martelinho de Ouro, da Vitrix. Esse né? Nota 10. Só o martelinho que não é de ouro, gente. Pelo amor de Deus, o martelinho não é de ouro. Caminote Martelinho de Ouro, Vitrix. Temos BS Stories, que é quem me veste. Hoje eu tô com a blusa emprestada de Cláudia Bredoff. Cláudia até mandou um abraço pra você. Show, um abraço, Cláudia. Não vou te devolver a blusa, tá? Esquece.
Porque ficou muito bonita, Mid. Ficou bonita, Mid. Mid tá tirando uma foto linda. Eu não vou devolver mais, acabou, esquece. Quem empresta, perde. Patrocínio. Patrocínio, Cláudia Beredorf com a blusa, não é não? Gente, muito obrigada. Bruno, eu só tenho que te agradecer por você ter recebido, por você ter vindo, né, ao nosso podcast, The Best Podcast, onde os melhores se encontram. Eu quero te dizer que a sua gestão como prefeito foi admirável. Acredito eu que você recebe bastante ligações, né, de gestores hoje pedindo opinião. Você recebe? Sim, a gente está sempre em contato com a turma aí. Faz um aulão. Eu fiz muito isso. Né, Rezo? Eu fiz muito isso quando assumi o mandato, né, de ligar para alguns amigos que estavam, né, mais adiantados aí no processo, né, e também hoje recebo ligações de alguns amigos aí que pedindo informação, né. É importante essa troca ajuda a gente a acelerar o processo, né? Porque exatamente. Se você perdeu tempo ali em aprender, né? Então, se você já pega um conhecimento em andamento, ajuda ali o ajuda tempo, muito. Né? Pra gente hoje achar Bruno Araújo, você tem Instagram, seu Instagram é aberto. Fala aqui pra gente qual é o seu Instagram, por favor. É Bruno Araújo Oficial, né? Oficial. Não é oficial, é oficial. É oficial. É o O do Araújo, né? Oficial. Ah, tá. E no WhatsApp aí, quase todo mundo tem meu número. Eu vi uma coisa engraçada que você postou ontem, que você postou assim, quem não atender telefone e não responder o WhatsApp está cortado da minha lista. Rapaz, cortou a relação com a galera que não atende ele e não responde. Você ficou zangado, hein? É uma dificuldade muito grande, você tá doido, liga 3, 4, 5, 6 vezes, manda mensagem, não responde. Tá cortado da minha agenda. Tá cortado da minha agenda. Daqui pra frente, assim, ligou, não atendeu, você mandou mensagem, não respondeu. Eu tô respondendo no mesmo segundo. Tá todo mundo me atendendo agora na primeira chamada. Na primeira chamada. Bruno, Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe os seus novos planos, seus novos projetos, que você seja realmente uma bênção na área da saúde, né, no nosso estado, e que você consiga trazer para a sua vida os planos realmente que tem dentro do seu coração e de Deus, que é o mais importante. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, obrigada. Apresentando um pouquinho do nosso trabalho. E me coloco à disposição, né? Tiver outras oportunidades aí, tiver algum bate-papo, a gente está aqui à disposição para poder somar, né, com o desenvolvimento da nossa região, né? Do nosso estado e principalmente aqui da nossa região, que é onde a gente vive e tira o sustento aí. Né? É isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Beijo. The Best Podcast, onde os melhores se encontram. Agora nós vamos tomar agora, gente, ó, um sorvetinho aqui da Soft Mania, né? Oxi!